Nós lançamos recentemente no YouTube, não sei se todo mundo acompanhou, o SOS Estamos Levando, 10 vídeos, muitas pessoas pararam nos primeiros por medo, alguma coisa assim, mas aquele impacto é proposital e depois que você assiste até o 10º, no 10º você acaba entendendo os outros, também foi proposital. E em breve tem um livro, SOS Estamos Levando, já está pronto, está finalizando. Nós lançamos os 10 vídeos também junto com o Corey, no YouTube do Corey e tudo mais, e o livro também vai sair em inglês, então é o que a gente está esperando para isso acontecer. E muito do que vamos falar tem a ver com o livro, mas não está necessariamente escrito no livro. E o principal assunto que a gente vai tocar hoje não está com grande profundidade no livro. Ele é mencionado na introdução, de uma certa forma, e durante o livro você tem algumas pinceladas, digamos assim, de exemplos e tudo mais, mas o que vamos falar aqui não está escrito lá, não está escrito em nenhum lugar. E o assunto principal tem a ver com os agentes. Quem são os agentes, como são recrutados, como que é a vida desses agentes, e depois que termina, né, a questão dos agentes. Quando foi da apresentação do Corey, eu falei para você, então, o Corey serviu como um agente, e é basicamente sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá. Para explicar quem são os agentes, a gente precisa ir um pouco para trás nessa história. Tão atrás que não tínhamos nem humanos na Terra ainda. E essa conversa começa no meio de uma situação da nanotecnoconsciência no sistema de Zeta Reticuli. Então, vamos lá para o sistema de Zeta Reticuli, onde nós temos os chamados greys ou cinzentos, de diversas etnias, como o próprio Ted colocou, diversos tamanhos, diversas formas, como um sistema tem diversas estrelas, diversos planetas. E na situação em que a gente se encontra dentro da nossa história aqui, dentro da nossa linha do tempo, esses seres avançaram de uma forma tecnológica em que eles atingiram a capacidade de funcionar em rede. Através da tecnologia, eles conseguiram atingir um nível onde toda a sua população funciona em rede. Então, o que eu penso, eu acesso o que você pensa, o que nós pensamos. É como se fosse uma consciência só na solução de um problema, ou então em questionamentos, que sejam científicos, filosóficos, ou de qualquer frente. E essa tecnologia está sendo chamada pela gente de nanotecnoconsciência. O que aconteceu com essa evolução tecnológica? De tanta mudança de DNA e tanta interação de tecnologia com biologia, né, com o biológico. Eles perderam a capacidade de se reproduzirem naturalmente. Então passaram a se reproduzir por clonagem. Né? E com o tempo, essa clonagem tem um limite. Não dá para ficar clonando e clonando e clonando indefinidamente. Um fractal, uma alma, habitar um corpo e foi clonado 5, 10, 15, 20, 50 vezes. Esse corpo ele vai viver menos tempo, conforme ele vai sendo clonado, ele vai vivendo menos tempo, vai tendo mais problema. E é exatamente esse problema que eles atingiram no pico tecnológico, vamos pôr assim, da sociedade deles, com essa nanotecnoconsciência. Então eles tinham um problema, a reprodução. Eles começaram a entender que usando essa tecnologia, eles poderiam conversar não só em rede, mas poderiam conversar na transcomunicação com a ancestralidade deles. Aí começou os seres que estavam em volta, que ainda não tinham desenvolvido esse sistema tecnológico, e observar se eles podem se comunicar no universo, nas multidimensionalidades, na transcomunicação, e podem ser um único arquivo, como uma colmeia de abelha, né, que consegue passar informação para todas as outras. Nós também queremos ter isso. Aonde os dracos albinos, né, os reis, né, senado, esse reinado, ele começa a observar essa localidade e começa a mandar os agentes, os reptilianos, que são trabalhadores dessa rede. E aí acontece uma grande guerra pela conquista dessa tecnologia, porque o Fábio falou uma coisa interessante: aplicar essa tecnologia neles, essa nanotecnoconsciência, começou a mexer no DNA deles, mas até então ainda não tinha sido contaminado, né, Fábio? Só vai ser contaminado quando eles descobrem que estão sendo traídos pelos próprios reptilianos que querem fazer a troca, o intercâmbio de tecnologia.
Só que eles não sabiam que estavam sendo usados, né? Quando a casta real, que são os albinos, né, que são mais antigos que eles, começam a chegar nesse local, eles fazem uma reunião e falam, olha, vamos fazer o seguinte, nós temos uma tecnologia e nós trocamos com vocês. Os Greys, muito inteligente, falou assim, nós não vamos perder essa oportunidade, porque é uma raça tão desenvolvida e eles conseguem coabitar planetas que seria impossível para a nossa composição biológica transitar. Eles podem se metamorfosear em qualquer localidade e viver em lugares inóspitos. Se a gente consegue passar essa tecnologia, nós vamos contaminar a rede deles e a gente vai ter todas as informações como fazer a mutação em nós também. Só que os albinos já tinham planejado antes a mesma coisa. Nós vamos aprender a tecnologia e vamos escravizá-los para eles nos servir para a gente como robô biológico e pegar a nanotecnologia deles e aplicar no nosso planeta. Só que houve um sabendo do outro, porque sempre sabiam um do outro, né? Sempre tinha um agente duplo ali passando a informação, até que um dado momento, que eu não vou contar por conta do livro, né? Vocês vão ler isso no livro, o livro está bem explicadinho, eles descobrem essa traição entre um grupo e o outro e se aplica um vírus, um processo viral que impedia que essa nanotecnologia fosse transitada em outros corpos que não fosse daquela forma como os Greys tinham criado. Dali para frente começa um grande problema, que eles não conseguem mais se reproduzirem naquela localidade. Só que isso contamina uma casta de reptilianos e também um grupo de albinos, um grupo de dracos, que eles são divididos também por castas, né? Dali para lá, você imagina a guerra que aconteceu, porque ficou um tentando guerrear o outro para tentar descobrir qual tecnologia poderia cair esse sistema que impedia eles de se reproduzirem. Porque eles criaram a autoproteção, mas não desenvolveram uma tecnologia, como não aconteceu com a gente aí, que a gente está vendo essas mutações dentro do nosso vírus, né? Aconteceu isso lá. Então, eles começaram a buscar aquilo que o Fábio botou aqui, procurar planetas em potencial para acontecer. Aí vem a história de todos nós, nesse bairro galáctico, nessa localidade. E isso, quando vocês começarem a ler o livro, vocês vão ver que envolve tanta coisa que faz sentido depois. Aí vocês vão ver que uma pecinha de cada coisa que as pessoas contaram para vocês aqui, que vocês já leram em outros livros, vão fechando a história. Então, a gente está colocando esse cenário para vocês entenderem por que eles chegaram aqui. Então, quando começou essa procura por planetas em potencial para quê? Potencial do corpo físico, biológico, código, DNA, informação, para a construção de um corpo que pudesse abrigar essa raça de Greys, ou essas etnias de Greys, para que eles voltassem, tivessem a capacidade de voltar a se reproduzir naturalmente. Não mais através da clonagem, que, como eu já expliquei, é insustentável. E procurando os planetas, muitas vezes se deparando com civilizações avançadas demais para que isso acontecesse, que não vão topar, ou que tem alguma capacidade bélica, alguma coisa assim, ou algumas muito animalescas, atrasadas demais, o que também dificulta muito o trabalho. Chegou um momento que eles chegaram num planetinha azul, pontinho, né? No meio do nada, dentro de Orion, que é onde nós estamos, que tinham seres com corpos primitivos, não do jeito que eles queriam, mas como era um planeta pacífico, como era um planeta sem grandes impedimentos para essa pesquisa, inclusive um planeta laboratório, inclusive um planeta onde já existiam pesquisas, eles então, debatendo lá entre eles, colocar dessa forma. E que não tinha o DNA comprometido com aquela nanotecnologia. Exatamente. Por serem corpos primitivos, não tinham o seu código comprometido com quase nada, não só com a tecnologia, mas enfim, eram corpos que estavam dentro de outros projetos aqui, dentro do que depois a gente vai conhecer como 22 delegações e tudo mais, mas que não tinham comprometimento, e pelo contrário, que tinham um potencial muito grande. Mas eram corpos ainda muito primitivos, e o planeta, do jeito que o planeta funcionava, o ecossistema da Terra, ele não estava da forma mais de otimizar o que eles precisavam fazer aqui no desenvolvimento desses corpos. Eles falavam, bom, tá bom, tem esses primatas aqui, dá para a gente fazer algumas modificações genéticas e a gente consegue, daqui a um tempo, o corpo que a gente precisa. Só que existem predadores, existem coisas relacionadas ao clima, existem outras coisas
que se a gente não mexer, vai trazer uma certa dificuldade para a gente desenvolver o nosso projeto, né, Léo? Aqui embaixo, quando ele fala da pesquisa genética e aliança entre as delegações, eles começaram a ver que, primeiro, que houve uma traição já dentro do problema. Nós temos que solucionar o problema. Como os reptilianos tinham capacidade de mutação, né, eles tinham essa podiam metamorfosear e se transformar num Grey, num humano primitivo, eles começaram a mapear e descobrir que outros cientistas dessa delegação queriam resolver o seu problema sem a participação dos albinos, foi para o K186F e foram descobertos. Foram pegos, houve uma guerra, houve um problema, e não tiveram como fugir e assumir realmente o contrato que fizeram entre eles para vir para a Terra, porque era o único planeta primitivo que podia fazer esse experimento nesse laboratório. Como o Fábio falou, já existiam algumas delegações que tinham feito algumas mutações, mas não estava dando certo. Todo mundo já ouviu falar sobre os Anunnakis, tudo aquilo, né? Mas eles entram nessa história, não dessa forma como contam para a gente, pelo menos é a nossa visão e que nos foi passado, e pelo experimento e pela experiência. Com isso, eles descobriram que durante o período eles iam mudando, fazendo mutação em alguns primitivos e que eles iam tendo um leve desenvolvimento. Mas toda vez que eles eram levados para uma nave ou para uma base interna, porque eles tinham que transitar aqui, porque os corpos deles ainda não entendiam essa questão da atmosfera, né? Sair, levar para a Lua, porque ficava estacionado na Lua, eles vinham para cá, também tinham suas bases. Começaram a mexer no código humano primitivo e começou a dar alguns problemas. Eles viviam poucos tempos nos úteros dessas mulheres primitivas, ou quando nasciam não vingavam aquela reprodução. Então eles começaram a entrar num desespero, porque já estavam aqui há muito tempo e as outras raças já tinham manipulado, já tinham, dentro da fita de DNA, já haviam manipulações de outras raças, e eles estavam ficando para trás, porque a ideia era limpar ao máximo para poder descobrir um antídoto, né, assim que eu posso dizer, para descobrir uma forma de sair desse controle que prejudicou a continuação da raça deles. O que aconteceu? Existe um momento, vocês sabem que Char, né, na medida do pessoal de Hercólogos, eles estavam para passar aqui. O que aconteceu? Posso passar esse pedaço? Os albinos, né, juntam o senado dessas três raças, os Greys, lembrando que eles estão divididos em castas, então a gente não está falando só de uma casta. O senado dos reptilianos e dos albinos. Os outros dracos que tinham tanto poder quanto o outro, eles já tinham sido contaminados. Então os albinos da casa real deles não tinham sido contaminados. Eles juntam e falam, olha, o pessoal de lá de Hercólogos, eles devem um favor a gente. Nós conseguimos descobrir uma forma, um mecanismo para ajudar eles no projeto deles, na nave, no exoplaneta deles que está com problema no sistema. Não tinha nada a ver com oxigênio, com a camada que o pessoal conta nesses livros de história. A coisa era bem pior. Era realmente ter uma capa energética que impedia a entrada de corpos celestiais que poderiam prejudicar toda aquela estrutura. Antes de chegar, como está acontecendo agora, as dimensões daquele planeta já estavam aqui abrindo portas e fendas. Eles transitaram e foram buscar, não é isso, Fábio, essa ajuda. Quer continuar um pouquinho? É isso. Eu trazer para a referência que a gente está falando, que estava falando do DG2 e das alianças, lá, naquele momento, a gente fala que os Anunnaki acabam vindo para cá para minerar, né? E não é só ouro, é outras coisas, como o Léo estava falando, e o ouro a gente fala naquela época que é para a atmosfera planetária, né? E para aí o assunto. Agora a gente está indo um pouco mais adiante. E vocês devem lembrar, para quem fez o DG2, o livro, e viu alguns vídeos nossos, que o que a gente fala das pesquisas genéticas, ou seja, quais as alianças que eram formadas, lá naquele momento a gente fala assim, a Federação de Orion estava desenvolvendo uma pesquisa genética aqui na Terra e passa essa pesquisa para esses seres que estão chegando, para os Anunnakis. Que eram os geneticistas. Que eram os geneticistas, porque eles tinham mais conhecimento em cima disso, e essa Federação de Orion, que na verdade a gente está entendendo quem que eu estava falando naquela época, quem que a gente estava falando, ela também tem outros problemas, ou seja, o conflito que o Léo estava falando com os reptilianos, com os dracos, enfim, para resolver. Então eles fazem esse acordo com os Anunnaki e falam assim, olha, dá para vocês ajudarem a gente nesse projeto aqui? Em contrapartida, eu te dou uma tecnologia, mas eles já sabiam que os dracos já iam trair, porque já tinham traído e já tinha se espalhado o problema que acontecia dentro do sistema, né? Então todo mundo sabia. Mas eles também eram inteligentes, queriam saber que tecnologia era essa que estava acontecendo, que erro foi esse. Nada era pela bondade, pela humanidade, nada era pelos primitivos, nem pelos Greys, nem pelos reptilianos. Sempre assim, quem dominava a tecnologia avançada, dominaria qualquer ponto do universo. Então acontece essa grande problemática. Chegam esses geneticistas e fecham um acordo e descobrem que estão sendo atraídos. Como sempre, os dracos
e os reptilianos. Os Greys começam a se tornar quase robôs biológicos servindo a essa casta, e como está acontecendo hoje também, porque eles estão tentando descobrir. No livro vocês vão ver no final que descobrem uma saída para isso. Mas o problema mesmo foi porque quando eles fizeram essa parceria com os Anunnakis, que não foi só por tirar ouro daqui, como o próprio Ted falou, né, tinha outros minérios, mas ainda eles também precisavam, como geneticistas, são chamados de jardineiros universais, né, são aqueles que plantam sementes em algum lugar, trazendo outros experimentos para o planeta. Eles também queriam fazer uma mutação dessa raça que estava aqui. Só que se eu falar tudo, vocês não vão ler o livro, mas é muito legal a história. É muito legal a história, como se desenvolveu, que você vai falar, caramba, quer dizer, fecha um pouco a história que deixaram em aberto para a gente, né, que o Zacarias traz, né, das tabuletas, como outros espiritualistas que tiveram também desdobramento astral, ou foram trabalhar com o tal dos guardiões da humanidade, que falaram muitas coisas para a gente, mas não tocaram nesse assunto dessa nanotecnoconsciência. Sim, e aí, qual é a metodologia de pesquisa, então, genética? Aí a gente chega finalmente na questão das abduções. Por que as abduções acontecem? Então vamos dentro dessa ótica, agora que vocês têm um cenário do que estava acontecendo, do que está acontecendo, vamos entender um pouquinho mais por que as abduções acontecem. Primeiro, problemas genéticos extraterrestres, foi exatamente o que a gente comentou aqui. A gente está comentando de um dos problemas, de um dos projetos das 22 delegações. Existem centenas, mas a gente está comentando um dos principais, que é esse problema da Federação de Orion, mais especificamente dos Greys, seus aliados e suas castas, de reprodução. Então o que eles fazem? Abduzem para pesquisa, abduzem para entender a parte genética. E quem está de parceiro na época, desde então, o que nós chamamos de Anunnaki. Então, essa delegação, essa aliança abduz a humanidade desde esse momento e começa a mudar geneticamente os corpos visando resolver esse problema. Outro motivo, pesquisas. Então, não só relacionadas a esse problema genético extraterrestre, mas a outros problemas. Deixa eu entender, cientista, cabeça de cientista, como que isso funciona? Qual é essa capacidade que essa raça tem, ou que essa criatura que foi modificada por outras delegações, o que ela tem? Deixa eu entender como funciona. Deixa eu entender por que demora 9 meses na barriga da mãe. Deixa eu entender essa capacidade de telepatia. Deixa eu entender essa formação do corpo. Deixa eu entender essa parte das emoções, né? Dessa parte da química das emoções do corpo humano, que é tão atraente para o pessoal de fora daqui. Então, as pesquisas genéticas também são respostas do porquê que somos abduzidos. Terceira resposta, esse porquê estamos respondendo hoje, 2022, viu, gente? Tráfico humano. Tráfico humano. Bom, o Ted falou sobre isso, acho que o Johnny também tocou nesse assunto, vocês já conhecem, ou seja, pessoas que são levadas, desaparecidas mesmo, por N motivos, e um dos motivos são pesquisas genéticas também em outros lugares, ao invés de pesquisar aqui, leva para outro lugar, tem essa troca. Enfim, é isso que acontece. Eu acho que o Johnny também falou de escravidão, né, Johnny? Então, como vocês já viram nessa palestra, eu não vou aprofundar tanto. Mas, aonde queríamos chegar? Agentes. Primeiro, vamos colocar dentro de um contexto, porque quem pratica a abdução? Quem abduz? Primeiro, governo oculto. Eu estou indo aqui talvez seja do maior para o menor. Quem abduz mais? O governo oculto. Nós, humanidade, humano abduzindo humano. Por quê? Continuamos com os mesmos motivos aqui. Como o próprio Ted expôs, humanos do governo oculto trabalham em conjunto com entidades não humanas, com extraterrestres. E temos o depoimento do Ted, temos o depoimento do Corey, temos o depoimento do Emer Smith, né? Enfim, me ajuda aí, William Tonks, tem muita gente que relata e traz documento de parcerias entre humanos e extraterrestres na questão de pesquisas, na questão de tráfico humano, na questão de resolução de problemas genéticos. A gente não tem muita literatura, é por isso que a gente vai tocar nesse assunto mais a fundo. Quem mais pratica isso? Intraterrenos, se fala muito, né?
Normalmente fala governo oculto ou extraterrestre. Mas peraí, o pessoal que vive debaixo não abduz, não? Não faz pesquisa? Não trabalha com tráfico humano? Não abduz a gente? Como eles podem transitar e conviver aqui se não for pela nossa genética? Não é? Agora, a primeira pessoa que eu vi falar de abdução de agentes por intraterrenos foi o próprio Corey. Abdução e encontros marcados com o Zanchar, por exemplo. Ok? Estou colocando dentro do contexto do que a gente já apresentou para vocês. E, obviamente, abduções extraterrestres, ou seja, seres fora da Terra. E a gente colocou essa observação aqui, né, Léo? Interdimensionais, porque a gente também imagina que os seres que moram fora da Terra, eles estão na mesma dimensão que a gente, pegando uma nave lá do outro lado da galáxia, né, com um motor a propulsão, sei lá qual que é, e viajando aí alguns anos até chegar aqui, quando na verdade essas viagens são interdimensionais, certo? E esses seres são interdimensionais, nem só dessa dimensão, de outras também. Inclusive, se quer piorar um pouquinho isso, de paralelas, inclusive. Não estou falando só de 5, 6, estou falando de 4, 4, 4, 4, 4, em outras realidades. E aí é o seguinte, quais são os tipos de abdução? Recentemente eu fiz uma live no YouTube, a gente de 1 hora falando só sobre isso, mas resumindo, basicamente, abduções físicas e abduções de outros corpos astrais, como o Renzo trouxe hoje pra gente na primeira palestra do dia. Eu fui abduzido centenas de vezes fisicamente desde criança. A favor ou contra, digamos assim, do despertar da consciência. Vou falar uma das mais recentes, não com grandes detalhes, mas sim, sinto completamente à vontade ainda para falar disso, mas no Experience eu fui abduzido de sábado para domingo, 2 vezes à noite, pelos nossos, a favor do despertar da humanidade, para evitar que eu fosse abduzido pelos negativos. Eles me levaram antes do que então, antes dos negativos chegarem, os nossos foram lá e pum, só que eu não sabia, por isso que eu tô falando abduzido. Não foi um consentimento, tá bom, eu vou com vocês. Não, pum, me levaram. E não sei, e o pessoal tem uma mania comigo de me largar em cima da cama, eu caio. E a gente tava no mesmo quarto ainda. Eu dei um susto nele muito grande. Só tiraram ele, né? Que se dane o Lael, né? Não, que se dane o Lael. Eu falei pra ele, por que só você e eu? Eu lá morrendo de medo. O Johnny no outro quarto. E o Johnny desmaia, né? Você pode gritar, acabar o mundo. Que não adiantou. Eu falei, Fábio, não adiantou nada, né? O Johnny tá aí, nem escutou o barulho, né? Mas foi isso mesmo. Corpo físico. Corpo físico. O Lael não quer falar, mas ele foi também. Teve astral várias vezes, né? Não, astral é mais, até mais, o relato é menos impactante, porque você está ali dormindo, e tá bom, quando eu sou desdobrado, aí me levam desdobrado. Então, se você entrar no quarto, eu tô lá deitado na cama. Agora, dessa do Experience que eu tive, e outras tantas, tá? Foi fisicamente. Fisicamente. Do Lael, eu cheguei um pouco antes que ele, quando eu voltei. Eu olhei para a cama do lado, ele não estava lá. Aí eu olhei de novo, ele estava lá. Então, é impactante. Essa e outras. E acontece em qualquer horário, né? De dia, de tarde, de noite. A gente teve uma experiência também de dia há pouco tempo. E não é só durante enquanto dorme. Não tem hora, não tem local, não tem nada disso. Falar, então, ai que medo à noite eu vou ser levado. Pode ser levado a qualquer momento. Não tem noite, não tem dia. Mas essa minha do Experience é a mais... Eu estou falando do Experience que muitos de vocês estavam lá e tudo mais, e, enfim, essas coisas acontecem mesmo, assim, perto da gente. Existem 2 agendas na abdução. Muitas vezes, as abduções elas não são muito positivas. Acho que nenhuma delas, até os contatos, se você for parar para pensar, é muito difícil para nós enquanto humanos, né? Ter esse contato com seres dimensionais. Primeiro que a gente não consegue acoplar muito bem as informações deles, porque é uma outra energia, é um outro corpo quântico, tentando entrar em contato com a gente. Mas o que a gente chama de abdução hoje, que é usada pelo experimento, né, da sala, né, aquilo que o Johnny falou, aqueles escolhidos por ter um grau de telepatia ou empatia mais avançado, que todos têm, tá? Todo mundo tem. Mas aqueles que estão mais acordados, eles são levados para trabalhar, muitas das vezes, no lado negro da história. Mas, vocês viram o que o Ted falou, mas dentro do lado negro da história tem o teu grupo lá,
que também não estou falando que ele é positivo ou negativo, que está olhando você, que fala assim, ó, eu vou aproveitar aqui, vamos fazer isso com eles, eu vou entrar, porque eu preciso de um agente duplo ali, vamos deixar trabalhando e vamos manipulando, vamos falar que ele não está sozinho, ele não está sozinho. E você acaba acessando algumas informações que é bom para os dois lados. É bom para o nosso, bons lados que eu digo, do humano e do teu grupo, né? Não dos que estão negativamente tentando te manipular. Vamos lá, então, para a questão dos agentes. Quem são os agentes? Por que são recrutados? Quem são essas pessoas? Os agentes são humanos, estamos falando de humanos, tá? Pessoas como nós aqui, que possuem um potencial diferenciado no seu DNA ativo. Esse potencial pode ser qualquer capacidade psíquica avançada. Então, se é um empata, se tem telepatia, se faz bilocação, se desdobra com facilidade, enfim, alguma habilidade que seja atraente para quem está recrutando esse agente. E quem está recrutando esse agente é esse pessoal que a gente comentou, quem manda aqui no planeta, certo? Como que esse recrutamento acontece? E aí, quem já conhece a história do Corey, como ele já falou mesmo da questão do 20 volta, posso usar ele como exemplo. O Corey é um empata, certo? Então ele tem uma capacidade diferente, ativa. Como empata, se vocês acompanharem a história dele, desde criança, vocês vão entender quais são as condições criadas para que um agente seja recrutado. Trauma infantil é muito comum, principalmente com família, com problemas familiares, seja, sei lá, pai alcoólatra, ou a mulher apanha do marido, o filho vê, enfim, qualquer situação dessa, abusado sexualmente, ou qualquer situação dessa muito pesada, começa a imaginar o que isso causa frequencialmente na criança. Esses traumas infantis são incentivados, são manipulados dentro da família de quem quer ser, de quem esse pessoal quer recrutar, tá? E projetos específicos de controle são realizados com essa criança. No depoimento do Corey hoje que vocês observaram, você viu que eles falaram que a escola abordou os pais do Corey, vocês lembram disso? Falando que ele, eu não sei se ele falou, a desculpa que dá era que ele era superdotado, que ele tinha uma inteligência acima e que ele tinha que, depois da escola, ficar numa aula para crianças especiais no sentido de superdotado, que ele tinha que ter aulas mais avançadas. E ele foi recrutado com 6 anos de idade. 6 anos de idade já treinado para isso, treinado para desenvolver a capacidade psíquica. Passando por traumas também. Dentro desse treinamento, eles fazem novos traumas com a criança. Quais são os tipos de programa para esses agentes? Aí entramos na seara do nosso querido Johnny, dentro e fora do planeta. Dentro e fora do planeta, não só dentro. A questão do Corey foi fora, no Solar Warden. Então o Corey participa do Sentinela Solar fora da Terra. Fora da Terra, tá? Mas existem agentes dentro da Terra. O que o Corey fazia, dentre outras coisas, o Johnny explicou que o Sentinela Solar não é bélico necessariamente, não é para guerra, apesar de ter as suas arminhas, mas não é para isso, né? Como se fosse um patrulhamento, digamos assim, mas existem naves científicas, inclusive o Corey participou dentro do Sentinela Solar, e ele, como um empata, ele trabalhava em triangulação. Então ele mais 2 empatas, descobrindo, por exemplo, participava de interrogatórios. Então prisioneiros, Sentinela Solar, por exemplo, eram interrogados e o Corey mais 2 estavam lá para ver se estava falando a verdade, se tem uma informação que está escondendo. O Corey fazia isso, entre outras coisas, tá? Então, esse é um agente. Programas dentro e fora do planeta. Aqui dentro também. Imagina, gente, visão remota. Já existem quantos documentos não tem, principalmente da época da Guerra Fria, visão remota dos Estados Unidos para a Rússia, Rússia para os Estados Unidos. Isso nunca parou. Eu acabei de falar de Projeto Montauk e tantos outros, né? A questão é o seguinte, aliás, duas questões que eu gostaria de levantar para vocês. Primeiro é o seguinte, quando que isso acaba, que é o que a gente vai conversar um pouco agora, e outro, eu tenho escolha se eu sou recrutado? Como é que eu vou ter escolha se eu estou falando aqui, dentro da minha família, desde que eu nasci, já estão manipulando a situação para que tenha traumas infantis? Eu com 5, 4, 3 anos de idade, 4, 5, 6, 7 anos de idade, sou levado, sou abduzido, tenho meu DNA mexido, toda a minha vida é programada para acontecer o que eles querem,
com os traumas e com as coisas exatamente certinho, para quê? Para que eu exerça uma função específica. Mas eu só vou entender isso lá na frente. Então, a escolha nesse sentido, a minha resposta rápida é não, você não tem escolha, desculpa. Agora, num certo momento, você pode tomar essa consciência. Eu achei muito interessante o que o Ted falou na palestra, quando ele falou assim, chegou um momento que eu sou treinado para não ter emoção, mas na hora que eu vejo algumas coisas acontecendo, e quem leu o Intervenção Planetária deve lembrar, quando ele estava, se eu não me engano, era no Iraque, e ele acaba cometendo um erro, ele fica lá 15 minutos parado, olhando para aquela casa, falando o que eu fiz, ou seja, bateu uma consciência. E se bate uma consciência, fala, pô, eu sou um agente, e agora? Como sair disso? O que acontece após o meu dever? O que acontece depois dos 3:20 volta do Corey? O que acontece? Ou se o Corey tivesse no meio de um 3:20 e falar assim, eu quero sair, que essa outra, não quero mais. O que acontece com esse agente? Então isso é interessante a gente discutir agora. Então, e esses traumas aí, Fábio, que acho que você até pulou, não é só causar o trauma, né? Eles causam o trauma e depois eles te levam para alguns treinamentos, né? isso. Muitas das vezes você, como o Fábio falou, você é muito espancado em casa, ou você é dado como maluco, então você tem uma empatia muito alta e dependendo da tua família, religião que ela tá, você está incorporado com o demônio, aí você vai para a igreja evangélica tentar ser salvo, você vai ser batizado, e aquilo tudo acontece. Então você é levado para os treinamentos, e aí sempre tem aquele ou aquela que vai virar a pessoa que vai cuidar de você e que fala assim, nunca fala isso quando você estiver lá. Você é criança, senão você vai apanhar, você vai sofrer, você vai morrer. Então você vai aguardando com o tempo muitas coisas. E você é levado para treinar mesmo, tá? Você treina você, a tua empatia, mas depois você vai ver que o Fábio vai explicar aqui que eles também tiram, deixam você em suspensão. E aquilo que eu acho que foi o Johnny falou, o Ted, a ideia é pegar em você capacidade para colocar em outro, tá? Nos soldados deles, né? Nas mutações deles. Não é porque você é bonzinho, você é legal, você tem capacidade. Tua capacidade é mapeada para aumentar a capacidade de um grupo de seres que eles querem manipular ou os soldados que eles querem criar. Essas manipulações que o Léo está comentando são físicas e não físicas. Tá? Isso que é importante entender, não é só na fisicalidade. A gente vai começar aqui o papo de assumindo a vida humana, ou seja, você está voltando ou fisicamente ou está voltando como fractal, né? como consciência, mas essa ação dos agentes é na fisicalidade e, na verdade, é multidimensional. E acho que agora é a hora mesmo de falar isso, até enfatizar o que o Léo falou. Uma das coisas que eles fazem com os agentes, enfim, é a manipulação genética no ligar e desligar capacidades, de acordo com o que interessa para eles, na manipulação, certo? Nos genes, que todos nós temos os genes, telepatia, bilocação, enfim, audição multidimensional, visão, o que vocês quiserem, todos nós temos, tá? E eles ligam e desligam isso. E se você tem uma capacidade avantajada, por exemplo, nossa, olha aqui, o Lael tem a visão além do alcance, que consegue enxergar o que o chinês está fazendo agora lá na casa dele. E esses caras falam, pô, ao invés de eu ficar aqui ligando o gene de todo mundo, até ver quando vai dar certo, eu pego essa capacidade dele, copio e coloco no agente que eu quero. A capacidade dele eu fecho. Isso é SGS, tá, gente? Só para vocês saberem, tá? Isso. Eu desativo nele e ativo no agente que eu quero. Tá? E esses agentes têm diversas funções na fisicalidade e fora da fisicalidade, e a maioria acredita estar fazendo a coisa certa. Porque foi assim que aprendeu desde criança. Foi treinado, foi doutrinado, certo? Qual que é o normal? Após o dever, ou seja, cumpriu esse contrato aí, vamos dizer. Até quando serve, igual o Ted falou, tô com 50 e pouco, tô velho, tá bom. Enquanto não tá velho, enquanto tá ativo, como que isso funciona? Acabou, assume a vida humana, ou seja, vai voltar aqui até a vida normal, com a família, com o emprego, sei lá o quê. E o esquecimento, aquilo que eu falei quando a gente estava conversando sobre o depoimento do Corey. 97% nunca vai lembrar de nada, e esses 3% têm uma certa memória do que aconteceu. Aqui embaixo a gente tem como sair. Então, como sair para quem se vê a gente não concorda com o que está acontecendo enquanto está acontecendo, e como fica o fulano que lembra o que fez depois que voltou, desses 3%. Então, assim,
não quero mais. Não é assim. Não quero mais. Você tem um compromisso, sua vida vai ficar muito difícil se você espernear do outro lado. Agora, quais são as consequências? As consequências, muitas vezes, é até a própria morte. Você está dando um problema, elimina seu problema. Dentro da linha que o Ted falou pra gente. É muito objetivo. Você está causando um problema, vamos eliminar o problema. Tá tudo certo. Agora não temos mais problema. Né? Mas uma das coisas mais... Não tem não quero sair no início, né, Fábio? Essa é a grande verdade. Não, no início não. Aquele agente que já está lá no fim. Quando você cumpre uma certa carga de trabalho, né, de programação. Isso. Que tem uma e começa a perceber o que está acontecendo, né? E quando você é tirado do sistema que usa o teu corpo biológico, não suporta muito essa entrada e saída, mesmo que o equipamento tem toda uma estrutura para mexer na atmosfera, né? Sim. E mesmo que você está dentro do exoesqueleto, tem um motivo porque o corpo para de funcionar. As pessoas começam a entrar num problema seríssimo de saúde, doenças, principalmente celular. Existem uns problemas seríssimos que começam a acontecer. Então aí eu voltei para minha vida, vamos lá, voltei para cá, que legal. E agora eu vou começar a falar. Estou lembrando minha memória, como Corey, por exemplo. Estou lembrando. Agora eu vou começar a falar, vou começar a abrir a boca. Que são esses desertores, vamos dizer assim. Porque era para ter esquecido, não é para ficar falando o que está acontecendo. Qual que é a consequência desses desertores? E é isso que a gente não colocou muito no livro, e é uma das coisas mais importantes da gente ter consciência. O governo oculto vai armar, ou seja, vai criar situações que nunca existiram para a vida desse agente desertor. Como, por exemplo, um assassinato que ele não cometeu. O nosso lado, entre aspas, ele também tem agentes. Também usa os agentes. Também tem agente infiltrado do outro lado. Assim como o outro lado também tem agente infiltrado deste lado. Certo? E muitas vezes esses agentes que nós chamamos de agentes duplos. Esses agentes duplos, o nosso lado deixa que esses agentes sejam levados ou sejam capturados ou participem de alguns projetos que interessa para o nosso lado ter mais informações ou, como eu disse, servir de boi de piranha para captura ou para qualquer outra coisa. Então esses agentes também são usados dos dois lados. Ou ex-agentes após o dever, então você cumpriu a sua função depois de tudo isso lá, teve o seu esquecimento e agora você é recrutado pelo nosso lado, vamos colocar dessa forma, ou alguns eventuais desertores. Para finalizar, lembrar que essa questão desses agentes é física e não física. Isso é fundamental a gente lembrar. Ela é multidimensional, não é só aqui na 007 da fisicalidade. Ela é multidimensional. Tá? Eu diria até muito mais ativa em outras dimensões do que realmente aqui na fisicalidade. Isso não quer dizer que na fisicalidade não tenha. Mas, lembre-se, multidimensional.